Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre os bastidores do pensamento. Semana passada nós fizemos a dinâmica para perceber o quanto a nossa mente pode nos enganar. O quanto a cidade-mente precisa de um gestor para identificar quais pensamentos são bons e quais pensamentos não são tão bons, tão saudáveis. São tantas coisas que passam na nossa mente, as pressões dos amigos, a pressão da casa, a pressão na escola, mas isso não significa que os nossos pensamentos sejam verdadeiros a todo tempo. Não dá para confiar 100% na nossa mente. Por isso, depois da dinâmica, a nossa conclusão é que nós sabemos que não podemos confiar 100% na nossa mente. Dessa maneira, faz parte do nosso dia a dia conseguir diferenciar quais são os pensamentos verdadeiros dos pensamentos não verdadeiros. Vocês sentiram dificuldades na dinâmica? Foi fácil? Foi difícil? Alguns eram absurdos que a gente achou que era mentira, não foi? E eram verdades. Outros eram tão corriqueiros que a gente achou que era verdade e era mentira. Por isso que é importante sempre estarmos atentos, tá bom? E aí eu quero retomar com vocês alguns conceitos. Primeiro, o conceito de fenômeno RAM, registro automático de memória. Mais ou menos igual do computador mesmo, memória RAM. É o que fica gravado na nossa mente, tudo que a gente vê, que a gente vivencia, assim como no computador. Os arquivos que a gente abre, os sentimentos e as emoções que nós temos. Por isso que o fenômeno RAM é tão importante, porque tudo o que a gente aprende, tudo que a gente vivencia, fica gravado no fenômeno RAM. O nosso eu, então, é quem deve gerir os fenômenos RAM. Um eu forte, maduro, consegue diferenciar os pensamentos da janela killer e os pensamentos da janela light. Lembram? Janela killer são aqueles pensamentos negativos, ruins, que tentam nos colocar para baixo. Enquanto as janelas lights são aqueles pensamentos positivos, otimistas, que nos mostram o quanto a gente consegue avançar no dia a dia. Quanto mais o eu maduro se torna, mais fácil fica diferenciar e usar as janelas light e abolir as janelas killers. Vocês já leram o texto do Steve Jobs, né? Imagina se ele tivesse deixado a janela killer dominar. Nós não poderíamos nem estar tendo aula online, não é verdade? Ele se programou, programou a sua mente para enxergar pela janela light. E ele foi se superando cada vez mais. Esse é o momento que a gente precisa identificar por qual janela nós estamos olhando. Imagina vocês, demitidos da própria empresa que vocês fundaram, é algo que a gente não consegue pensar, não consegue imaginar. E ele poderia ter ficado, nossa, são todos ingratos. Eu fundei essa empresa, não quero mais saber, vou ficar no meu quarto cabisbaixo, vou dormir, vou chorar, vou ficar só jogando videogame agora. Não, ele abriu a janela light, vou começar uma nova empresa, com uma nova filosofia. E hoje nós temos tantas coisas importantes, inclusive o aparelho celular que vocês usam constantemente, que foi baseado nas ideias do Steve Jobs. Vamos lá na página 35. Um plano de consciência do eu. Se o nosso eu é frágil, mal preparado, quando as turbulências aparecem, ele não consegue pilotar adequadamente a sua aeronave, podendo causar graves acidentes dentro de nós mesmos. Mas se o nosso eu for forte, nos dias de turbulência aprenderá a gerenciar o estresse, os pensamentos negativos, aprenderá a vencer os obstáculos da vida. Mas afinal de contas, o que é o eu frágil e o eu forte? O eu frágil é aquela pessoa que não consegue lidar com os obstáculos da vida. O eu forte são aquelas pessoas que mesmo com os obstáculos se tornam resilientes. São pessoas que superam os obstáculos e transformam a vida. Steve Jobs superou a demissão da própria empresa e criou uma nova. E para que a gente consiga superar o eu frágil, nós podemos, então, duvidar, isso mesmo, é apertar o stop e pensar,
será que esse pensamento faz sentido? Por que eu estou pensando isso? E perguntando, identificando por quê? Por quê e por quê? Depois, nós precisamos criticar esse pensamento, argumentando com ele de maneira inversa. Ninguém gosta de mim, as pessoas gostam de mim. Beleza? E por fim, você precisa determinar quem está no comando das suas emoções. É dizer, quem manda nas minhas emoções sou eu, e esses pensamentos não saudáveis não vão dominar o meu eu frágil. E aí, vocês precisam determinar que o eu forte comande e gerencie as emoções. A partir do momento que a gente vai amadurecendo, nós vamos identificando que nós podemos criar e inovar atitudes para superar esses obstáculos. Bora então superar os pensamentos não saudáveis? Fechar as janelas killers? Abrir cada vez mais as janelas lights da nossa vida? Esse tempo de quarentena é essencial, primordial, importantíssimo para que a gente consiga fazer isso. Lá na página 38 tem uma dinâmica que nós não vamos fazer hoje, né? Porque o certo seria presencialmente, mas a reflexão dela é muito importante para a aula. Queria que vocês imaginassem uma pedrinha. Essa pedrinha é um problema, é o problema que vocês estão enfrentando. Se vocês não cuidarem dela hoje, com certeza, daqui a alguns dias, essa pedrinha vai estar maior, 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 maior. Quer ver? Imagina que o seu problema é uma folha de papel. Uma folha de papel sulfite. Beleza? Eu consigo rasgar essa folha de papel? Ó. Consigo facilmente, não é? E agora, imagina que os seus problemas vão acumulando. Vão acumulando, acumulando, acumulando. E se tornam desse tamanho. Não vou conseguir, né? Não tem como. Por quê? Porque eles foram acumulando e isso dificulta. Eu posso ter muita força, muita força, muita força, mas eu não vou rasgar. Por isso que é importante que a gente consiga lidar com os problemas quando eles ainda estão pequenos. Identificar como que eu posso resolver. E para isso você precisa de criatividade e inovação. Então, a partir dessa ideia, convido vocês a fecharem as janelas killers e abrir mais janelas lights. Tá bom? Forte abraço e até mais.